Este é o Conversas Cruzadas aqui na CBN Diário e também na TV com transmissão da mesma forma pelo Clique RBS no diario.com.br. Vocês podem encaminhar as suas perguntas no diario.com.br. Nós estamos com os 3 senadores por Santa Catarina e na presença também, na companhia do colega da coluna Visor, do DC, o jornalista Rafael Martini. Tua pergunta, Martini. Senador, bom, pergunta para os 3 senadores, logicamente, mas em primeiro lugar para o senador Luiz Henrique. Se o senhor considera, e em caso positivo, que o senhor pontuasse, o governo Raimundo Colombo, se o senhor considera um governo de continuidade do trabalho desenvolvido pelo senhor, já que fazem parte da polialiança, como o senhor sempre... E em caso favorável, em que pontos o senhor considera que estão sendo mais próximos com a política que o senhor tocou ao longo de 8 anos, e se existe alguns pontos de, vamos dizer, divergência ou tendência para algum outro segmento? Eu começo aqui, ó, mostrando 5 dedos da mão. Né? Um é diferente do outro. Então tinha muita gente que tinha a expectativa de que o governador Raimundo Colombo fosse igual a mim. Ele não é igual a mim. Ele tem o seu estilo, tem a sua ótica, tem a sua visão. Né? E está governando dentro do seu estilo, da sua ótica e da sua visão. Mas o governo continua com a mesma estrutura da descentralização, tá? Baseado, ancorado nas secretarias de desenvolvimento regional. E eu acredito que o governador será bem sucedido no seu mandato, sem dúvida nenhuma. Bom, senador Paulo Bauer, o governador Raimundo Colombo enfrentou esse ano a greve dos professores, né? O senhor foi secretário da Educação no governo Luiz Henrique da Silveira e há muita crítica, né? Houve muita crítica, uma greve que provocou um desgaste muito grande. Eu quero ampliar essa questão da greve dos professores para a questão da mudança, né? O Martini falava de governo de continuidade e algumas divergências, algumas formas diferenciadas na condução do governo. Há um modelo diferenciado na proposta de reajustes salariais. A linha do governador Raimundo Colombo é a linha... É fixar uma data base. Data base com reajuste linear. Reajuste linear. De 8%. 8%, né? A notícia até antecipada pelo Rafael Martini na coluna. Qual é a opinião do senhor sobre isso? É uma boa? Bom, eu considero que a questão do magistério em Santa Catarina deve ser considerada sob 2 visões. A primeira é a visão do sistema e do modelo que vinha sendo adotado e praticado desde longa data até quando o Judiciário Federal decidiu pela obrigatoriedade da implantação do piso. No estado de Santa Catarina, é bom dizer, nenhum professor ganhava menos que o piso, nenhum. Desde quando Luiz Henrique era governador e eu secretário, nós instituímos uma lei, através de lei, um complemento para que todos ganhassem pelo menos isso. O que os professores querem? Eles querem que o piso seja o início de uma tabela de remuneração. E essa tabela, só para exemplificar, ela pode começar no 1º degrau e ir até o 10º. O que acontece? Quando você aumenta no 1º degrau, você terá que aumentar no último em mesma proporção, em proporção igual. Se isso é feito, a conta fica muito grande e impagável. Então o governador Raimundo decidiu que do 1º até o 5º degrau todos perceberiam aquela remuneração. E os que estavam acima disso não teriam nenhum benefício, nenhum aumento, a não ser a incorporação de abonos. E nomeou uma comissão que agora está estudando a forma de implantar. O que é, no meu ponto de vista, a diferença entre o que eu fazia como secretário, tanto no governo do Luiz Henrique como no governo do Clanibing, e o que se faz hoje? É que nós éramos um pouco mais pragmáticos na decisão, e, digamos assim, um pouco mais diretos na nossa forma de ver a coisa. Não dávamos muito tempo para que fosse analisado. No final, eu considero, já que não vai ser possível arcar com todo esse custo, o governo vai ter que recompor essa tabela. Ela talvez não tenha 10 degraus, tenha só 6, só 7. Eu não vejo, pessoalmente, uma outra saída. Então,
Muitos vão ganhar mais aumento e outros que estão no final da carreira vão ganhar menos. Essa é a possibilidade que eu vejo para a educação. Enquanto os professores, o sindicato não quiserem ir nessa direção, o governo não tiver recursos para arcar com a outra decisão, aquela desejada pelo magistério, o impasse vai continuar existindo. De qualquer forma, eu vejo que hoje os professores estão em atividade, o governo demonstra boa vontade e eu espero que se chegue a um consenso, a um entendimento final que favoreça a ambos. Pois não, sobre o governo, né? Sobre essa questão, eu só queria... Sobre essa questão da educação especificamente, senador Barros, se o senhor me permite, o governo Colombo acabou de criar, e isso me parece uma divergência essencial em relação ao que era a política anterior, acaba de criar a questão da merenda escolar, um grupo para que se estude o retorno da autogestão de merenda escolar. Eu me recordo que no governo do senador Luiz Henrique, o senhor na época, quando era secretário de Educação, bancou essa questão da terceirização, inclusive foi uma licitação um valor alto, né, um valor de 100 milhões de reais, alegando inclusive que não era responsabilidade do Estado se preocupar essencialmente com essa questão da alimentação e sim com a questão da formação dos alunos. E agora o governo, o Colombo, parece que migra para um outro lado. E como é que o senhor analisa essa mudança de rota? Eu só tenho 3 observações muito rápidas a fazer. Primeiro, nós fizemos aquela licitação porque o Tribunal de Contas determinou que nós mudássemos o sistema que estava em vigor há mais de 30 anos e que não era eficiente e não era bom. Aquele sistema, onde as APPs contratavam as merendeiras e faziam o trabalho de preparação da alimentação escolar. Então, foi o tribunal que exigiu que o Estado mudasse. Segundo, nós não fizemos nada de novo. A primeira licitação de terceirização de merenda no país foi feita em São Paulo, capital, no governo de Marta Suplicy. Portanto, não é uma ideia nossa, não é uma coisa nova. Terceiro, é preciso dizer que em Santa Catarina, nesses quase 2 anos de funcionamento da merenda, eu não conheço e desafio qualquer pessoa a apontar um único caso de uma mãe que reclame da qualidade da merenda do seu filho. Não existe. Eu nunca ouvi. E olha que eu ando nesse estado, senador Cacildo e Luiz Henrique também, os deputados sabem do que eu estou falando, todo mundo conhece a realidade. A merenda na escola pública catarinense estadual é de primeiríssima qualidade, funciona e não há denúncia de nenhuma irregularidade, nenhum caso conhecido em nenhum lugar. A questão de irregularidade, a questão de conceitos, né? Por quê? Porque o sistema, a licitação foi feita com muito critério, com muito cuidado, com muito zelo, para que não houvesse problemas. Agora, evidente que o governo do estado tem que sempre verificar o que pode ser feito de melhor com custo menor. Eu acho que essa é a questão básica. Você acha que é uma equação de custo nesse momento? O governo federal destina para a merenda cerca de 40 centavos per capita dia. Em Santa Catarina, se não me engano, deve estar custando 1,20. Ou seja, o estado gasta 80 centavos por dia do seu dinheiro para dar uma boa alimentação para a criança. O governador tem, obviamente, o direito, e o governo tem a obrigação, de procurar soluções mais baratas. Se encontrar, parabéns para o governo. Bom, afora, eu diria, em relação ao governo do Estado, afora questões uma que outra, dessa ou daquela, que ninguém é perfeito e nem pode. Inclusive, entre os 12 apóstolos, não era possível ter unanimidade. Mas, afora isso, eu acho que o governo do Colombo, para chegar, não foi fácil, né? O governador Luiz Henrique era era o arquiteto para buscar os partidos e ter uma conjugação de esforços. Ele é um artífice nessa área de conjugar os esforços nesse sentido. O Colombo, ele foi mais difícil. Para começar a campanha, não tem sido fácil de somar e para levar. Tanto é que ele começou lá embaixo, o PP aí com a candidata lá na frente. E a coisa foi. E nós, eu sei que foi um esforço de todos, que nós sempre dizíamos que tinha um Colombo que subiu as Américas e um que está descobrindo o que é melhor para as pessoas em Santa Catarina. Na campanha foi isso. E agora chegamos no momento que ele está com... Olha, até o PP, que o contrariou muito a campanha, hoje rasga sedas. Rasga sedas de graça. Assim, até hoje, não sei, acho que na coluna do Martini, na coluna do Martini, acho que foi no Martini, uma frase do deputado Juarez Ponticelli, ou foi no Fórum Político? Não, foi no Fórum Político, né? Que foi assinar um convênio, né?
de repasse de verbas. Põe tapete vermelho. E aí ele dizendo o seguinte, olha, não sei nem como é que se faz isso, que eu desaprendi. Arrependeram-se de ter largado o Bom, candidato. pessoal, é o seguinte, antes do intervalo ainda, Guilherme Lira, que é repórter do Diário.com, está fazendo aqui uma seleção das perguntas. Guilherme, por gentileza, o que está chegando aí? Então, Renato, os senadores chamam muita atenção aqui em Santa Catarina os casos de violência, de crimes envolvendo menores. E nesse contexto, o Jadir Abel pergunta o que impede uma mudança no atual Código Penal, uma mudança efetiva nessa questão da maioridade, e como que o ECA poderia ser revisto para tratar de forma diferente o que ele chama aqui de delinquentes, de menores delinquentes e de menores que são vítimas. Tá, qual é o nome de quem pergunta? O Jadir Abel. Jadir. Uma pergunta. Deixa eu dar só a informação, até porque eu tenho uma posição muito clara. Eu não sou a favor da redução da idade penal. Eu não sou. Eu acho que ainda é cedo para nós chegarmos a esse extremo. Eu penso que, por exemplo, nós deveríamos mudar a legislação penal colocando mais tempo na cadeia o D maior que se utiliza do D menor para a prática de um crime. Um traficante maior de idade que usa um menor de idade para traficar, no dia em que ele for condenado, ele tem que dobrar a pena. Em função disso. Porque ele se utilizou de um menor. Vamos fazer um rodízio para saber aqui a opinião Por dos exemplo, demais. Nesse ponto, eu divirjo do meu amigo, meu irmão, meu companheiro Paulo Bauer. Eu acho que toda a rede de comunicação a que a juventude tem acesso, ela apressou a maturidade. Um jovem hoje de 16 anos tem plena consciência dos atos que pratica. Por isso, eu sou favorável à redução da idade penal e votarei a favor desse projeto. Agora, na reforma do Código, o Código estará sendo reformado, existe uma comissão no Senado já tratando disso, e eu votarei convictamente a favor da redução da idade penal, até porque se o menor já tem o direito e já exerce o direito de votar, de ser eleitor, né? É porque ele já é responsável, já pode ser responsável criminalmente. Só não vai ter onde botá-los aí, né? Caso seja, não existe vagas, né? Nem para maior, nem para menor. Né? Para menor aqui em Florianópolis hoje existem duas. Esse é outro problema. Claro. E aí eu enfrentei isso. Eu queria vender a penitenciária, velho, para ali vender para um grande grupo imobiliário, fazer ali um jurerê internacional. Consegui? Não consegui. Tá? Eu tive grande dificuldade em fazer presídios, tá? Porque todo mundo quer o presídio, mas no município do outro. Ninguém quer ser Há uma resistência da dificuldade enfrentada pelo governador. A coisa mais difícil. A maior dificuldade que eu enfrentei. Eu tenho uma frustração de que eu não consegui que a Câmara Municipal aprovasse a venda do terreno da penitenciária para, com aquele dinheiro, construir 2 penitenciárias. Essa articulação é muito difícil. Mais difícil, sem mas é a dúvida. responsabilidade do poder público, né? É a responsabilidade do poder público. O Gabriel? Bom, o Guilherme. Mesmo assim, nós quase triplicamos o número de vagas em presídios. O problema é que nós tínhamos 6.000 condenações e durante o nosso governo pularam para 16.000. A população carcerária hoje está 16 mil. Senador Cacilde, e aí? Nós somos 3 cabeças e mais ou menos nós temos um entendimento muito parecido em Brasília, né? Neste caso, há divergências. Eu acho que nós temos que encontrar. A minha ideia, e diz o senador Luiz Henrique, como há o direito de votar com 16 anos, ele também tem que ter responsabilidades. Agora, eu acho que deve ter. Vota com 16 anos, tem que ter responsabilidade. Agora, não é possível, se ele tem que votar, mas ele não pode ser eleito. Também não é justo que um menor de 16 anos ele vá para a prisão junto com os maiores. Hoje considerados maiores. Não fica bem um menor estar lá na prisão, nos cárceres, junto com esses acima de 18 anos. Então, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar um purgatório para esses 16 anos.
Como é que nós vamos fazer isso? O governo, nós, a sociedade, precisa encontrar um meio caminho para esses que estão reduzindo o teu direito de votar, o direito vai pagar, agora não é lá com aquela pena máxima junto com os maiores. Ele vai ter que encontrar um meio para ele ficar nesse limbo, para poder ele sentir o que praticou, para buscar o entendimento, buscar aquela... Não sou tucano. Mas, senador... E o Paulo Bauer também é tucano, mas não ficou em cima do muro. Não ficou. Olha, mas eu acho que tem que buscar um meio caminho para aquele jovem de 16 a 18 anos e ele encontrar o seu caminho. Não é deixar à vontade, não tem culpa nenhuma. Isso também não é justo. Mas se não se consegue para não se consegue para menor, mas a sociedade, para o maior, o senhor acha que teria uma... A sociedade precisa buscar saídas. Nós temos que fazer. Agora, vai colocar, então, esse menor de 16 anos junto, trancanfiar lá, não tem nem lugar. E vai botar junto com esses crimes idiotas. Ele vai voltar, né? Vai botar lá dentro, tudo junto. Aliás, nós temos que fazer, é uma maneira... Ele sentiu o que é a vida, que ele não pode fazer isso, embora o Paulo Bauer, ele tem razão. O cara que usar o menor vai pagar em dobro. Isso está previsto no Estatuto da Criança, só que ele não é cumprido. Não, isso está previsto no Estatuto, né? Essa de pagar em dobro? Não, de ele ser ressocializado. Não depende do Estatuto. Mas ele tem que ter, ele não é só esse negócio de ficar, ele tem que ter um negócio mais duro, mas não ficar junto com aqueles condenados, que aí é uma loucura. A minha proposta não ofende o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ela se refere ao maior de idade que se utiliza do menor. Diferente. E eu diria que no Estatuto da Criança e do Adolescente e na lei penal, por exemplo, se deveria criar um outro conceito. Menor de 18 que praticou condenado a um trabalho de recuperação num instituto apropriado até os 18 anos. Mas dependendo da gravidade do crime, ele não poderá, dos 18 até os 19, até os 20, até os 21, depende da sentença do juiz, ter liberdade. Ele poderá ter prisão albergue, ele poderá ter uma pena social a cumprir, não tira a carteira de motorista, não vota e ainda não adquire a maioridade. Isso como forma de penalizá-lo e mantê-lo sob as rédeas da justiça, da sociedade e da própria família. A CBNGAR e a TV Com, com os 3 senadores por Santa Catarina. Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.